Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, alguns até já devem me conhecer, né? Sou a professora de História e hoje nós estamos aqui para dar início a um curso de um livro que eu tenho aqui, ó, ele é muito querido no meu coração, que é Os Miseráveis. É um livro que já foi muito adaptado, tem inclusive um musical e só entre a gente aqui é um dos meus musicais prediletos. Então, se tiverem a oportunidade, busquem isso. Atores maravilhosos, músicas maravilhosas e a história, né? Nem precisa dizer muito. Então, tem várias adaptações, tem filmes também, tem peças. Só busquem, gente. Esse livro, na verdade, é realmente uma obra, né? Uma das obras mais significativas para a história na França. Se bem que a literatura francesa ela já tem muito ali, né? Já deixa muito para a gente imaginar, já deixa um legado, uma riqueza muito grande. E Victor Hugo, que é o escritor dessa obra, Os Miseráveis, ele já deixou inúmeras outras, ou pelo menos quando você era criança, já ouviu falar em Corcunda de Notre Dame escrito por esse carinha, tá vendo? O cara é importante, tá vendo? O cara não é pouca coisa, não. A literatura francesa, no geral, não é pouca coisa. Mas esse cara, olha, é um cara de nome. É um cara ali importante. E é ele que vai escrever Os Miseráveis. Esse livrinho que vocês estão lendo não é Os Miseráveis na íntegra. Até porque esses Miseráveis na íntegra têm quase que 1000 páginas. Na verdade, acho que ele chega a passar das 1000 páginas. Então, assim, né, pra quê? Pra quê essas 1000 páginas agora? Meio do ano, bimestre aí acabando. Pra quê, né? Pra quê? Então, acabando não, né? Começando. Pra que isso? Então eu resolvi pegar um livrinho adaptado. É a história dos Miseráveis, só que é uma história adaptada. Ela foi até uma história adaptada pelo Júlio Emílio Brás, né, que também já está ligado com a editoração há um tempo. E ele pegou esse texto na íntegra, Os Miseráveis na íntegra, e adaptou esse livro, essa obra, para que você pudesse ter um entendimento geral dela e principalmente pegasse o significado. Porque, assim, Victor Hugo, ele até terminou essa obra isolado lá, isolado não, tipo exilado, pelo próprio Napoleão. Ele é um cara que não agradava muito Napoleão, porque ele tinha um senso crítico. Ele chamava Napoleão de autoritário na cara dele. E aí Napoleão não gostava muito, falava, pô, esse cara aí, ele realmente tem um senso crítico muito aguçado. E ele tem uma influência muito forte. O cara é inteligente. O cara sacou meu governo. Vou deixar ele perto de mim? Claro que não, vamos exilar o cara. E ele vai terminar essa obra, Os Miseráveis, exilado. Ele vai terminar já fora do país, né? Numa ilhazinha, porque Napoleão mandou ele sossegar lá, mas ele não sossega, não. Porque Os Miseráveis, por mais que você não perceba de início, ou para quem já percebeu, tá aí um pontinho extra, né? Uma estrelinha ali. Ele tem muito da sociedade da era napoleônica. Tem muitas críticas sociais ali, e sociais mesmo. É a questão em relação ao gênero, né, a vida das mulheres, em relação à pobreza, à desigualdade, em relação à recolocação de pessoas dentro daquela sociedade, em relação à violência, em relação à justiça, tudo isso está dentro dessa obra. Tudo isso forma essa grandiosidade, essa riqueza, que é Os Miseráveis. Essa obra, como eu falei, que sofreu várias adaptações, ela é considerada uma das maiores obras assim, da literatura, mesmo sendo 1000 e poucas páginas, não é grande nesse sentido, mas é grande na sua riqueza de informações. E como uma fonte histórica, né? A literatura ela tem o poder de ser uma fonte histórica. Uma fonte histórica que, entre a gente, é um pouquinho mais gostosa de ser estudada, pelo menos eu acho, né? E principalmente em relação aos Miseráveis, que para mim, gente, eu tenho um amor muito grande por essa obra, eu gosto muito. Gosto muito da literatura francesa no geral. E os Miseráveis, eles têm um lugarzinho aqui no meu coração. E o próprio nome ele já diz um pouco, né? De qual que é a vida social que ele vai falar. Os Miseráveis. Né? O que, que você consegue pensar com isso, né? O título ele já nos traz uma indagação, uma curiosidade. Por que, que o cara foi colocar lá Les Miserables? No francês, arrisquei aqui, arrisquei um francês. Por que, que o cara foi colocar isso? De quem que ele estava querendo dizer?
de toda uma população que não fazia parte daquele grupo da burguesia que apoiou Napoleão Bonaparte, que sofreu as consequências? Não sei, tá aí, ó. Só arrisquei dizer alguma coisinha. Enfim, o título dessa obra já vai dizer um pouquinho sobre a crítica social ferrenha que Victor Hugo vai fazer na sua obra, que desagradou e muito Napoleão Bonaparte, né? Mas que não intimidou ele. Intimidou mesmo. Ele colocou, ela se tornou uma das grandes obras e hoje é a nossa fonte histórica e o livro do nosso curso. Então, bora lá que a gente já tem uma contextualizada demais. Já sabemos que vamos falar sobre a Era Napoleônica. Já sabemos que vai ter muita crítica a essa Era Napoleônica, principalmente uma questão social. E já conhecemos um pouquinho de Victor Hugo, que, olha, um cara importante, podemos dizer assim. Um cara ali que tem um nome maneiro, né? Vulgo VH. Brincadeira. É um cara que vai ter a sua importância muito grande na literatura, até por causa do seu senso crítico, né? O próprio Corcunda de Notre Dame, se vocês pararem para pesquisar depois, não agora, mas se vocês pararem para pesquisar depois ou tiverem curiosidade de ler, vocês vão ver que também tem uma grande crítica social. Então o cara, ele era ali, ó, ferrenho, não tinha medo de falar o que pensava, e isso é uma grandiosidade maravilhosa, por isso que a gente continua a ler esses clássicos, né? Porque é isso também que torna um livro clássico. Uma literatura clássica não é que seja antiga, não, tá? Nesse caso é um livro antigo? É um livro antigo, realmente, ali, ó. Século XIX, ou seja, 1800 e pouco, tem uns aninhos aí, né? Porém, não é um livro antigo que é clássico, né? Simultaneamente, claro que não. Livro clássico, até no meu entendimento, é aquele livro que toda vez que você lê, ele deixa um espacinho ali para o debate. Ele deixa um espacinho para reflexão. Nós temos aqui no Brasil Machado de Assis e inúmeros outros escritores que toda vez que você lê uma obra deles, você vai questionar. Mesmo que tenha sido escrito em 1800 e pouco, assim como Victor Hugo. Mas você vai questionar, você vai refletir, ainda vai ter alguma coisa que você deixou passar, que você está vendo aí, mesmo tendo lido o livro 20 vezes. Isso eu tenho aí com Os Miseráveis, confesso. Posso ler a quantidade que for, mas sempre tem algo novo para eu extrair. Por isso que é tão importante e tão grandioso. E 1000 e poucas páginas tem muita coisa para extrair, gente. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Vamos começar, então, a conversar sobre o que tem nessa obra. Já entendemos, professora, que ele é grandioso, já entendemos que o cara lá, Victor Hugo, tal do Victor Hugo, é importante pra caramba, a França era o plano de fundo, Napoleão era o governante, que vai ser um pouquinho criticado, mas é essa história. O que ela tem para nos dizer? Nessa primeira aula, eu separei 4 coisinhas, mas olha que coisinhas importantes para a nossa história no geral, que são os personagens principais. Na verdade, essa divisão é muito legal, né? Você primeiro conhece os personagens para depois entrar na história de vez. Você conhece a história dos próprios personagens para depois dar um complemento, para depois se seguir. E isso eu achei brilhante. Então, nessa nossa primeira aula, essa é a ideia. Conhecer os personagens dessa grande história, que é Os Miseráveis. A começar, vamos lá, vamos treinar aqui, ó, francês novamente. Monsieur Bonvenu. Não sei como se pronuncia, gente. Mas o nosso querido Bonvenu, né? Bienvenue, enfim. O nosso querido padre, vamos dizer assim, ele tem muito a nos dizer. Muito a se pensar em segunda chance, em recolocação da sociedade, em perdão, em reinserção. Ele começa a nossa história porque ele vai ter um significado muito forte para os personagens, que eu não sei se você percebeu até agora, eles estão relacionados. Ou você acha que a nossa Fontinha, a nossa Lady, ou talvez não tão Lady assim, né? Fontinha, que foi salva por Madeleine. E quem é que era esse Madeleine? Não sei se vocês já arriscaram pensar quem ele ou já até descobriram. Ou se não, Javert, o que ele tem a ver com esse padre? Eles estão todos relacionados. Esse é um livro, né? Claro que tem inspiração no cenário social, mas o escritor ele foi ferrenho em relacionar tudo, foi inteligente pra caramba em relacionar todos esses personagens. A começar pelo Monsenhor, né? O padre, um padre muito respeitado, um padre muito bondoso, que abriu a porta
para o nosso personagem, e eu não vou falar quem é o personagem, vou deixar para nossa segunda aula, mas ele vai abrir a porta para um personagem muito importante para a gente e também começa a nossa história. Olha que relação legal, né? Esse personagem, que vocês vão descobrir quem é, né? Que vai ser muito significativo para a história, vai ser muito influente em relação a outros personagens. Ele tem a oportunidade, ele tem a segunda chance com o Senhor Bienvenu, né? Que vai recolocar ele naquela sociedade, que vai falar, ó, tô te dando uma chance, mas não é qualquer chance não. Agora você vai ser um homem bom. Aproveita. E não é que o cara se torna um homem bom mesmo, ele se torna até importante no governo, mas aí já tô dando dica demais. E isso começa a trajetória desse personagem e introduz a nossa história. Uma história dos miseráveis, mas que nem sempre foram miseráveis. De uma vida dura, de uma luta ali, né? De uma resistência de alguma forma, mas que eles estão batalhando para ser colocado em sociedade. Até com os próprios fantasmas internos, seja uma questão pessoal, uma amargura pessoal, ou seja uma questão até de vida pública. Eles vão enfrentar isso, eles vão tentar lutar contra isso. Eles querem se recolocar ali. Como o Monsenhor recolocou aquele prisioneiro na sociedade, os outros personagens vão se seguir. Então nós temos essa abertura grandiosa, com um personagem extremamente bondoso, com um personagem muito legal que a gente vai... Será que a gente vai ver ele depois? Não sei, vamos ver, vamos descobrir nas próximas aulas. Mas a gente tem um verdadeiro início, assim, já grandioso, né? Geralmente uma história, ela começa ali, ó, com altos e baixos, vamos dizer assim. Ela começa aqui em linha reta, daqui a pouco ela tem um ápice dela, e ela vai descendo para a conclusão, ou ela se mantém naquele ápice. Nesse caso, Os Miseráveis, ele já começa bem demais e só vai melhorando. Então, nós temos essa chegada do Monsenhor, essa chegada, né, essa introdução, na verdade, de um personagem bem que do importante, principalmente para os outros personagens. Esse é o nosso primeiro capítulo. É assim que a gente conhece já a história, introduz. Ele vai se seguir, né, o livro, a obra vai se seguir, contando de uma outra personagem. Uma personagem sofrida, coitada. Uma personagem que tem a luta de gênero, né? A disparidade de gênero ali, ó, atormentando ela, que é a Fantine, né? Fantine, ela teve um amor avassalador, um romance lindo. Mas se a gente para pensar, será mesmo que foi um romance lindo? Lembra que a gente tem que estar sempre com o senso crítico, né? Ela teve um romance lindo. Engravidou desse romance, mas seu cavalheiro, o amor da sua vida, meteu o pé. Ela teve que segurar a barra sozinha. Uma mulher, 1800 e pouco, grávida, solteira, sendo quase que deserdada pelos pais. O que vai acontecer com ela? Uma verdadeira história de luta, em que ela tem que se despedir da sua filha, deixar sua filha sob cuidado de outros, buscando, né, com o objetivo de trazer a melhor oportunidade para essa filha. Esse é o intuito. Essa é a vida sofrida mesmo, mas essa vida batalhadora. Mas nesse sentido de batalhadora, eu tô falando, nossa, gente, olha que história inspiradora. Não é isso. Olha que história triste. Uma história que não aconteceu com uma pessoa, aconteceu com várias mulheres, que tiveram que se submeter a lugares de trabalho realmente enfadonhos. Lugares de trabalho sem quaisquer valorização. Lugares de trabalho sem higiene. Lugares de trabalho que realmente não qualificavam ela, mas ela precisava daquilo. Então ela entra numa fábrica. Daqui a pouco, ela é demitida da fábrica. Ela não tem as competências necessárias. E aí ela tem que entrar em novos empregos. Ela tem que se colocar na sociedade. Lembra que eu estava falando ali? Todos eles querem se colocar de alguma forma na sociedade. Pertencem a um lugar.
Pena que esses lugares não abrem portas a ele. Não abrem portas bonitas, assim como esse livro abriu pra gente com a história do Monsenhor, né? Para Fontine não foi assim. Ela teve que procurar outros lugares de trabalho, entrar em situações extremamente, extremamente violentas, de alguma forma, que violam sua vida pessoal, violam seu corpo. Isso tudo pensando na filha, pensando na sobrevivência. Enquanto isso, se tem aí um governo autoritário, se tem um governo bastante soberbo de alguma forma, se tem um verdadeiro império, não é verdade? Além disso, esse império foi sustentado por alguém, sustentado pela burguesia, né? Vamos contextualizar aqui. Como que Napoleão entra no poder lá, famoso golpe do 18 de Brumário? A burguesia apoiando ele. Você acha que essa burguesia representa Fontine? Não representa. Você acha que essa burguesia representa aquele primeiro prisioneiro que foi acolhido pelo padre? Não representa. Esses são os miseráveis. Essa é a população francesa. Essa é a grande crítica de Victor Hugo. Mas vamos voltar. Nossa querida Fontine, né? Ela vai se colocar em novos mercados, em situações ainda mais violentas, até que ela diz, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa subalternidade, essa ausência, esse apagamento que vocês me colocam. Eu não mereço isso. Eu não estou aqui para isso. Eu quero sobreviver com dignidade. Eu quero dar dignidade à minha filha. Mas a sua revolta leva à cadeia. E aí é quando nós conhecemos Javert. Um inspetor da polícia que segue a lei e a justiça a ferro e fogo. Não deixa nada passar. E aí eu queria parar para pensar. Napoleão era o quê mesmo? O cara era militar. Ele também estava ali no sentido da justiça e da força. Ué, gente, será que esse grupo teve um fortalecimento? Aí fica a indagação para você que estudou era napoleônica. Eu, como professora de história, nem lembro. Vou deixar essa indagação aí no ar. Brincadeira, gente. O Javert, ele representa essa justiça do período napoleônico. Essa justiça parcial. Essa justiça que prende uma mulher que estava se revoltando com toda uma pressão, com toda uma violência social que foi colocada diante dela. Com toda essa desigualdade. Mas era a justiça. O que eu posso fazer? Ela está acima de tudo e de todos. Não tenho muito o que fazer. E Javert é um cara astuto, ele é um cara inteligente e um cara que não confia muito no pai Madeleine. Sim, Madeleine é um nome de um homem, tá? Não confunda isso na história. Por mais que a gente pense em Madeleine, talvez com uma figura feminina, nessa nossa história, ele é um homem. Um homem aí que a gente não sabe do passado, ou sabe? Não sei, eu sei. Vamos ver se vocês estão espertos e já sacaram quem é o pai Madeleine. Um cara que vai surgir ali numa cidadezinha e começa a ganhar credibilidade, começa a ganhar legitimidade. Mas ele não quer se envolver na política. Ele é bom porque ele é bom, mas nem sempre ele foi bom. Ele passou por muitas etapas, muitas decisões, muitas escolhas. Ele se formou, ele conseguiu se colocar ali. Mas o seu passado sempre fica ali atazanando ele. E Javert não vai com a cara dele. Javert fica imaginando o que tem naquele passado. Porque a justiça é a justiça. Quem é esse cara tão bondoso? Esse cara com tanta legitimidade? Esse cara que defendeu Fontine. Que mandou Javert soltar Fontine. Uma mulher que agrediu um homem. Um homem que praticava uma violência contra ela. Mas era a justiça. Precisamos seguir a própria justiça a ferro e fogo. Claro que aqui eu estou fazendo uma crítica, né, social em relação à era napoleônica, mas deixa eu abrir aqui um adendo. Foi também Napoleão Bonaparte que fez alguns direitos que são aplicados até hoje no Código Francês, é chamado até de Código Napoleônico, onde tem um conjunto de leis com a ideia de que
todos são iguais perante a lei. Então, essa justiça ela ganhou muita força. Claro que em relação a uma sociedade desigual, em relação ao fortalecimento da burguesia, é uma sociedade que não é em todos são iguais, né? Então isso pesa um pouco, né? Por exemplo, o nosso prisioneiro lá da primeira história, ele foi preso 18 anos porque roubou um pão, porque a irmã estava passando fome. Mas é a justiça, né? Então, calma que eu também não estou demonizando aqui Napoleão, não, tá? Claro que eu estou aqui fortalecendo a crítica de Vitor Hugo. Mas não sou eu que estou falando isso, não. Isso aí tudo é Vitor Hugo falando. Mas eu queria aqui abrir um adendo para falar que esse Código Napoleônico ele foi muito importante, tá? Inclusive, algumas das leis francesas ainda seguem a ideia do Código Napoleônico, como a ideia de que todos são iguais perante a lei. Mas agora, fechando esse adendo aqui, esse grande parêntese, e voltando à crítica de Vitor Hugo, voltando ao nosso querido vulgo VH, brincadeira. Então ele vai trazer essa imagem do Javert, desse inspetor, que está de olho em Madeleine. Esse tal desse prefeito aí que veio do nada, ganhou credibilidade, legitimidade, de onde é que o cara saiu? Também quero saber, hein? Pior que lembra que eu falei que os personagens estão ligados? De onde que ele saiu? Fica aí no ar. Essa curiosidade, teve uma segunda chance. Mas ele é um cara que gosta muito, Madeleine, né? Ele é um cara que tem muita ideia da consciência. Ele é um cara que não gosta de injustiças. Quer dizer que ele vai ser o bonzinho da nossa história? Vamos ver, né? Temos muitas aulas ainda pela frente. Mas ele vai ser um cara que vai incomodar. Começa incomodando Javert. Começa incomodando aqueles que não dão credibilidade ao povo. Porque o povo confia em Madeleine, no pai Madeleine, no cara que luta contra as injustiças, num ambiente, num império que está governando para a burguesia. Então o cara está tendo ali uma astúcia, ele está tendo uma importância. E Javert vai atrás disso. Fala, ninguém pode ser bonzinho demais. Tem alguma coisa aí. Até que ele encontra, né? Ele encontra essa coisa. E aí complica um pouquinho para o nosso querido Madeleine, que a consciência não vai deixar ele ficar no local. Mas isso aí já é conversa até para o capítulo 5, né? Para nossas próximas aulas. A ideia dessa primeira aula aqui é vocês conhecerem os personagens. Porque que história não é composta também dos personagens? Cada personalidade, cada história pessoal de cada personagem compõe toda uma obra. E essa obra, ela faz uma coisa diferente. Ela introduz primeiro os personagens para assim a gente entender a sociedade. E aí eu pergunto a vocês, o que Vitor Hugo quis dizer em relação a essa sociedade da era napoleônica? Porque isso tudo está acontecendo no cenário francês, lembra? O que será que ele quer dizer? Como que um momento histórico, um período político, ou um período em relação à saúde mundial, como isso afeta a sociedade? A sociedade realmente acompanha as mudanças históricas? Quero que você pense, realmente, que momento que eu posso parar para pensar aqui, alguns momentos, eu paro e penso aqui alguns momentos, afetou e modificou a sociedade. Nós vivemos um não muito agradável, que foi a Covid-19. Foi um período sanitário, foi um período bem complicado que modificou a sociedade, modificou nosso modo de vida, infelizmente mudou a nossa demografia, né, em questão da mortalidade, mudou nossas relações de trabalho, trouxe muitas questões psicológicas, trouxe sequelas para aqueles que pegaram a Covid. Foi um impacto muito grande, familiar, mundial, nacional, regional. Foi tanto na vida privada como na vida pública. Foi um período de questões sanitárias que impactou toda a sociedade. Então, Vitor Hugo, com essa obra, né, que a gente vai começar a conversar, já começamos a conversar, mas a gente vai continuar ao longo desse curso, ele quis introduzir isso. O quanto esse período vai impactar o que de verdade mais importa, que é a sociedade, a vida das pessoas, as histórias das pessoas. Quem são essas pessoas?
como elas ficaram, como elas viveram, como elas sobreviveram. Quem são os miseráveis? É essa indagação que Vitor Hugo vai trazer. E é a indagação que eu termino aqui, né, essa primeira aula. Quem são os miseráveis? Quem, para Vitor Hugo, nessa era napoleônica, quem é que é os miseráveis? Que história ele quer contar para nós? Porque Os Miseráveis é uma grande aula de história. E é isso que eu quero que você identifique. O que ele quer dizer para nós? Como que a gente pode pegar Os Miseráveis como uma grande fonte histórica? Olha quantas perguntas você vai ter que sanar aí, para a nossa próxima aula. Então, para não aumentar mais, eu vou deixar essas perguntas. Você pesquisa, você estuda ou lê. Você lê com olhar aguçado, com olhar crítico, conversando, debatendo com seus colegas, com seus professores. Quem são os miseráveis? Então é assim que eu vou me despedir e nas próximas aulas a gente continua conversando sobre isso e resolvendo, desvendando ainda mais cada um desses personagens que a gente falou por aqui hoje, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.